Esta é uma situação que está a preocupar vários países da América, do continente americano e também, naturalmente, a Organização Mundial da Saúde, e é naturalmente também um tema que preocupa muitas pessoas em Portugal, até porque muitas viagens são feitas para a América do Sul. Jaime Menina, infecciologista do Hospital Egas Muniz e do Instituto de Medicina Tropical, é convidado deste jornal. Doutor, muito boa tarde, muito obrigado por ter vindo até à SIC Notícias. Eu começo por lhe perguntar como é que aparece o vírus, que já existe há várias décadas, mas como é que ele aparece na América do Sul e de que forma é que ele se foi propagando? O vírus foi detectado pela primeira vez em macacos no Uganda, em 47, e manteve-se uma curiosidade médica, entre aspas, durante décadas, como sendo um vírus africano. A pouco e pouco foi-se descobrindo que ele não era exclusivamente africano, também existia no sul da Ásia. Se isto foi porque só nessa altura é que se procurou, e isto só se encontra o que se procura, ou se de facto o vírus se espalhou da África para o sul da Ásia, é uma questão em aberto. Em 2007 ele invadiu algumas ilhas do Pacífico, da Micronésia, foi-se espalhando, deu um surto bastante grande na Polinésia Francesa em 2013. O Pasteur dedicou-se ao estudo nessa altura, mas porque não havia associação à microencefalia, não se sabia, a atenção que o Instituto Pasteur dedicou foi uma associação marginal, portanto não parecia ser uma doença benigna. Só em 2015, quando chegou a um país, por um lado, com uma população muito grande e, por outro lado, com capacidade científica e médica para detectar casos, é que as pessoas se aperceberam da relação... Ao Brasil, que as pessoas se aperceberam da relação entre a microcefalia e esta infecção por este vírus. E aí a preocupação explodiu, digamos assim. E em que fase é que estamos da investigação a esta alteração genética do vírus Zika? Não sei se há alteração genética, não se sabe se houve qualquer alteração genética. Apenas transmissão. A transmissão. O vírus chegou lá porque não existia no continente americano. Portanto, quando entrou o ano passado no continente americano, encontrou uma população completamente virgem, sem quaisquer anticorpos para este vírus. E, portanto, explodiu, literalmente. O mosquito existe, ele é o mesmo mosquito que é responsável pelo dengue, pela febre amarela, pelo chikungunya e por muitos outros vírus. É um mosquito difícil de combater, ele está muito bem adaptado ao homem, ele multiplica-se em pequenas coleções de água, por exemplo, se a pessoa deixar um alguidar de roupa cá fora durante a noite, a mosquita fêmea põe os seus ovos e em 2, 3 dias tem mosquitos adultos. Não está provado que tenha havido uma alteração genética, mas alguma alteração terá havido, com certeza, porque só agora é que se começou a detectar a passagem do vírus, o furar do vírus da placenta da mulher. É assim? Só agora é que foi detectado, mas isso não quer dizer que não existisse antes. Nas ilhas da Micronésia, sei lá, na Polinésia Francesa, que sem dúvida nenhuma teria capacidade de fazer o diagnóstico, Polinésia Francesa, quanta população é que tem? Quantos milhares de pessoas? A probabilidade de ser uma grávida no período suscetível a malformações congénitas e de nessa grávida específica o vírus passar e provocar uma microencefalia seria muito baixa. E a microencefalia já existe, não é uma alteração genética que está descrita há muito, muito tempo, há muitos séculos. Portanto, o que ele verificou foi um grande aumento. E esse aumento é preciso uma população razoavelmente grande para se poder detectar. É possível afirmar com 100% de certeza que este vírus não se transmite de pessoa para pessoa e que só se transmite através deste mosquito e através da sua picada? O grande meio de transmissão é a picada do mosquito e através do mosquito. Há, pelo menos, por analogia, uma outra forma de transmissão possível, que é através de transfusão de sangue. Isso está mais que confirmadíssimo. Por exemplo, para o vírus do West Nile, por exemplo, para o vírus do dengue, que são primos deste vírus. Seria de estranhar que este vírus, se houver uma transfusão no período de virémia, ele também não se transmita no sangue. Seguramente que se transmite. Mas a transfusão, apesar de tudo, é raro. E, para além disso, se a pessoa tem febre, não vai dar sangue. Sim. Então falamos dos sintomas. São febres relativamente baixas e são sintomas até menos ativos, menos fortes do que os de uma gripe, não é assim? Na maioria das pessoas, os sintomas são muito poucos ou nenhuns. Aliás, já há alguns estudos que apontam que 3/4, 4/5 das pessoas, pura e simplesmente, não têm qualquer sintoma, nem sequer febre. E isso é o grande risco, porque se a pessoa estiver grávida, pode ter uma infecção silenciosa, como disse, e só no final da gravidez é que descobre que o bebê foi afetado.
Daí que então tenha que haver preocupações como, por exemplo, e aquelas que foram transmitidas pela Organização Mundial de Saúde e pedidos para que as mulheres não engravidem durante um espaço de, se não estou em erro, cerca de um ano. Ou mais um ano, até porque até se conseguir perceber qual é que é a evolução do mosquito e da própria doença ou não. Não é bem assim. Só há transmissão ao feto se a mãe estiver já grávida no período da virémia. Portanto, o período da virémia é curto, 3 dias, 5 dias, uma semana no máximo. Claro que se a pessoa está grávida, pode passar. Eu digo pode, porque apesar de tudo, eu diria que na maioria dos casos o vírus não consegue atravessar a placenta. A placenta, uma das principais funções da placenta é precisamente ser impermeável a agentes infecciosos. E é uma boa barreira, felizmente, acrescentaria eu. Na maioria dos casos. Então porquê que há alguns casos em que isso acontece? Isso acontece exatamente com o vírus da rubéola, por exemplo. Na maioria dos casos o vírus não consegue passar. De vez em quando há uma grávida que tem o azar do vírus conseguir passar. Mas por características genéticas da própria grávida? Sabe-se lá porquê. Porque aconteceu. E quando se chegar ao feto, o feto não tem qualquer proteção, aí provoca uma virémia generalizada. Em Portugal, como está a decorrer também alguma vigilância em relação a esta matéria e com especial atenção para a Ilha da Madeira. Que características especiais é que tem o arquipélago? Tanto quanto se sabe, é só uma única espécie de mosquitos que transmite este vírus, o Aedes aegypti. Esse vírus foi eliminado de Portugal continental nos anos 50 do século XX, quando foi as grandes campanhas de eliminação da malária, e o DDT não discriminava se era mosquito da malária, se era mosquito destes vírus. Iam todos. E, portanto, foi eliminado. E até agora não foi reintroduzido, felizmente acrescentaria eu. Exceto na Madeira. Portanto, o vírus foi introduzido na Madeira, pensa-se que através da importação de pneus velhos, que apanharam a água da chuva e o vírus multiplicou-se nas pocinhas no interior dos pneus. Não está pneus provado. Que terão sido transportados de convés de barcos, sim. Portanto, eles têm uma resistência muito prolongada no tempo. Não, mas multiplicam-se. Os barcos têm marinheiros. Portanto, eles tinham fonte de alimentos, tinham o berçário, que eram os pneus com água, portanto, iam-se multiplicando várias gerações. Vale a pena fazer esta pergunta, Sr. Doutor. Há razão para alarme na população portuguesa? Fora da Ilha da Madeira, eu diria que o único problema são pessoas que estejam grávidas e que pensem em viajar para o Brasil, ou quem diz Brasil, diz as Caraíbas, diz outros países da América Latina, ou da África, por exemplo. O vírus existe em África. Fora da Madeira. E na Madeira? Na Madeira, há o risco de alguém vir infectado e infectar a população de mosquitos, a Aedes aegypti da Madeira. Esta população de mosquitos tem vindo a ser monitorizada cuidadosamente, tem vindo a ser controlada, está num nível baixo, mas não está eliminada. Portanto, pelo menos teoricamente, há o risco de um destes mosquitos se infectar e começar a transmissão, estabelecer um ciclo na Madeira. Pelo menos teoricamente. Não está eliminada, mas há possibilidade de eliminação através da implantação ou da instalação de pequenas ratoeiras, por assim dizer, ou seja, equipamentos que são instalados junto a poças de água que consigam prender esses mosquitos, não é assim? Mas apenas para investigação, não para os matar? Sim, as ratoeiras é para investigação, para apanhar o mosquito vivo. É muito mais fácil matá-los com inseticidas. E, portanto, deveria haver, na sua opinião, deveria na Madeira haver algum tipo de... O Aedes da Madeira tem um problema, é que ele usou-se e abusou-se de inseticidas para fins agrícolas e o mosquito foi ganhando resistências ao longo dos anos. E, neste momento, o Aedes aegypti da Madeira tem um painel de resistências de meter medo ao susto. Portanto, aquilo é extremamente difícil de eliminar com a maior parte dos inseticidas. Portanto, não seria uma solução execuível? Há sempre soluções. Agora, as soluções são... Quanto mais resistente, mais caro é o tratamento, mais caro é as medidas preventivas. Que soluções? A utilização de vários meios, por exemplo, eliminar as pocinhas onde o mosquito se reproduz. Só que a Madeira é muito úmida e é muito acidentada. Portanto, é o terreno ideal para criar pocinhas quando chove. Portanto, como está a dizer na prática, é que é impossível. Não é impossível. Isso já foi feito inclusive no continente, que desde o Minho ao Algarve é muitíssimo mais variado. Não é impossível, mas não é fácil. Mas tem uma menor umidade, tem uma menor quantidade de umidade no continente do que na Madeira, não é? E não sei, depende dos continentes. Se comparar com o Alentejo, sem dúvida que a Madeira é muito mais úmida, mas se comparar com o Minho, duvido que seja mais úmida que o Minho. A concentração de umidade e temperatura não são determinantes aqui para a reprodução? São.
A Madeira, estou a dizer que não é fácil eliminar o mosquito, de maneira nenhuma. O combate ao mosquito não é fácil. E a minha casa tem estado envolvida nisso, portanto, o Instituto de Medicina Tropical. Agora, o não ser fácil não quer dizer que seja impossível. E há a experiência de outros países, com ilhas igualmente úmidas e igualmente quentes, que conseguiram eliminar. Portanto, não é impossível. Sr. Jaime Nina, eu agradeço muito a sua participação e principalmente os esclarecimentos que nos trouxe nestes jornais de hoje. Muito boa tarde. Boa tarde.